Rapaziada, bomba, bomba. Pois é, em primeira mão, nesse momento, tava de boa, de tarde, o Jean me mandou uma mensagem e falou assim: Bianquinha, o vídeo do Stott vai lançar e eu quero que você veja. O Yannis manipulou todo mundo e eu peço, e ele até pediu desculpas, ele falou: eu peço perdão por ter caído na do Yannis, porque naquela época eu falei: pô, Jean, não acredito que você caiu nessa, né? E todo mundo sabe, acompanhou. Vamos ver em primeira mão. E é isso aí. Eu não sei nada sobre esse vídeo, vou estar imparcial, porque muita coisa acontecendo e eu acho que todo mundo tá maluco, mas eu quero muito ver, então vamos pro vídeo do Stott. Nossa, olha. Os caras foram rápidos, viu, mano? Os caras foram muito rápidos. Eles foram rápidos demais com tudo isso. Pode gravar, Patrick. Já foi tudo. Esse VOD vamos postar na íntegra, tá bom? Depois eu faço um VOD de resumo. Depois eu agradeço o subs, tá, rapaziada? Eu vou deixar sem alerta. Depois eu agradeço todo mundo. Vamos focar no vídeo, porque eu sei que eu falo muito e eu vou tentar melhorar meus reacts. Peço desculpas pelos outros, porque como é no conteúdo ao vivo, eu não sei fazer conteúdo muito pro YouTube. Não faço roteiro, então esse vídeo eu vou ficar bastante pra gente também fazer um react de primeira, beleza? Mas obrigado a todo mundo que sempre me apoia, que tá aqui na Twitch. Tamo junto. Ai, que ansiedade, tô tensa. Essa terceira temporada veio com tudo, guys. Tá melhor que todas, vambora. Live do dia 5 de junho. O Stott só chegou pra resolver as coisas com você porque descobriu que ele era o dono do canal, que estava vazando as conversas? Não, eu não acredito que seja isso. Eu não acho que seja só isso. Eu acho que o Stott de verdade, Eu acho que o Stott de verdade, ele percebeu as dificuldades que o amigo tá passando e já deve ter uma breve noção dos erros que estão acontecendo por trás. E ele, como amigo do cara, ele vai querer ajudar o amigo. E eu gostei que ele veio falar comigo. Ele veio falar comigo porque ele leu os meus tweets da última madrugada e ele decidiu vir trocar uma ideia, ele decidiu vir, tipo, mandar um papo comigo pra tentar entender aí o que estava acontecendo, porque ele achou que talvez eu não seria adepto a uma conversa saudável. E pelo contrário, eu achei ótimo, porque eu tava na mesma incógnita, se eu iria chamar ele ou não. Só que ele foi mais rápido. Enfim, chegamos ao fim. Bom, pra quem não sabe do que eu tô falando, o dossiê 4 saiu e dessa vez o Yanni resolveu atacar. Caraca, mano, uma coisa tem que ser dita, velho. Como é que ele consegue? Vou até aumentar aqui um pouquinho, gente. Tô meio surda, desculpa. Ah, já tá no máximo, eu que tô surda mesmo. Como é que ele consegue falar por trás desse balde? Não dá pra entender muita coisa. Mentiras pra cima de mim. Tá E contemplado. vocês podem até achar que essa treta acabou há muito tempo, Cabeça mas nos de balde. bastidores tá uma guerra fria desde que o Jean foi pra São Paulo. E essa guerra fria consiste no Yanni querendo passar várias narrativas diferentes pra cada pessoa diferente que ele conversava. E é claro, ele quis me usar de bode expiatório pro showzinho dele pra ele não sair como vilão. Mas sinto lhe informar, Yanni, nesse vídeo aqui, todas as suas mentiras vão vir a público. E você finalmente vai ser desmascarado, né? Afinal, esse seu personagem que você fala que faz desde que começou a treta, já caiu por terra há muito tempo, né? Quem acompanha suas lives recentes sabe muito bem. E você teve escolha, tá? Não é como se você não pudesse ter deixado tudo isso quieto, em vez de tentar fazer o seu showzinho pela última vez. Porque dessa vez, realmente acabou pra você. E pra te mostrar que eu tô falando sério, já que você revelou o meu rosto no seu último vídeo, eu vou fazer esse aqui sem capacete. Eita! Enquanto você se desespera cada vez mais na cadeira, igual foi nesses últimos dias, né? Ficou mandando mensagem pra Deus e o mundo, desesperado das pessoas saberem as suas merdas. Então, vamos lá, né? Ô, louco! E aí, chat? Dentro? Pegava ou não pegava? Eu achei que ele tá bonito, ó. Ele fez a barba, né? Tá gatinho, mano. Fez aqui o cabelinho, tá bem, né? Lá ela. Pô, gostei, mano. Coragem, viu? Tá muito bom. Esse começo foi muito E bom. pra mim nunca foi um problema mostrar o rosto. As 10 pessoas aí que me acompanharam em 2019
Sabem que antigamente eu fazia live sem capacete? Eu comecei a usar ele por 2 motivos. O primeiro, para gerar curiosidade no público, para assim no futuro eu poder fazer um especial e tirar o capacete. E 2, porque assim eu conseguiria manter minha vida privada longe das pessoas. Só que no final das contas eu não sabia que isso era um grande erro, porque acarretou que eu tinha que viver uma vida dupla basicamente, e todo lugar que eu ia eu tinha que ir com a cara tampada. Era um saco. E não é como se eu fosse parar de usar o capacete. Eu vou continuar usando o capacete. Mas nesse vídeo não. Eu vou deixar meu capacete aqui atrás, porque ele representa uma parte da história do meu canal. Ele representa o meu personagem, ele representa o Stott. E bom, então vamos lá. Eu tenho muita coisa pra falar nesse vídeo, e esse vídeo ele provavelmente vai ficar gigantesco. Mas logo de cara eu vou querer explicar aquelas mensagens que o Yanni colocou no vídeo dele, o suposto exposed do Stott, né? Que o Yanni fala que teve muita pesquisa pra procurar, onde ele provavelmente só deve ter jogado Stott Exposed no YouTube, e é o primeiro vídeo que aparece. Pesquisa, hein, Yanni? Tá no nível do dossiê de qualidade mesmo, hein? Você achou que só porque contratou o EV pra ser seu editor, você ia conseguir enganar o público com esse roteiro patético? Que isso? Algumas pessoas você até conseguiu, né? Só que as pessoas já sabem que além de mau caráter e criminoso, você também é um mentiroso. Sobre os trechos daquela conversa, o seu próprio editor colocou no seu vídeo 2 vídeos que estão públicos no meu canal, de 2021, onde explicam basicamente o porquê que aquilo aconteceu. Você tenta falar que o grupo sofreu um grande expose, sendo que na verdade eu mesmo expus aquele grupo no meu vídeo do Igro. E pra quem não sabe quem é o Igro e não quer se dar o trabalho de assistir o meu antigo vídeo, eu vou dar uma resumida aqui. Ele tinha um canal de opinião na época e era um membro daquela primeira leva de canais de opinião que estavam naquele grupo. E o Igor, ele começou a se demonstrar uma pessoa suspeita, onde ele começou a desmerecer o Abelha pela cor da pele, falando que ele só fez sucesso por causa disso. Nossa, mano, tem até o Abelha envolvido nessa treta. Da onde que vem? Vai ter uma Blaze aí, em algum momento. Pode ter certeza. Do nada o Abelha nessa treta do Haluca. O que tá acontecendo, gente? Onde ele sempre soltava umas piadas esquisitas e também tinha uns papos bem errados. Até que por 2020 mesmo, a gente decidiu expulsar o Igor do grupo, porque ele tava sendo muito escroto. Então a gente acabou criando outro grupo e não adicionou mais ele, porque ele tava se mostrando ser um cara bem esquisito. E por conta disso, ele ficou puto com a gente e começou a espalhar muita mentira de todos os integrantes daquele grupo pra um outro grupo que já odiava canais de opinião na época. E o que fez o Igro ter um pouco de credibilidade pra esse outro grupo é porque logo depois saiu o Exposed do Z. E o Z, por mais que ele e o Bars não falassem quase nada naquele grupo, eles estavam no grupo e sofreram Exposeds mais pra frente. Então, por conta de uma previsão do Igro, todos os integrantes daquele grupo de ódio começaram a vir pra cima da gente. Até que em fevereiro de 2021, quando eu descobri que era o Igro que estava passando informação pra esses grupos, eu lembrei das atitudes suspeitas dele e fui conferir o que ele tinha falado no nosso grupo do WhatsApp antigo. E foi então que eu me deparei com atitudes escrotas dele, onde ele mandava vários nudes que depois eu fui descobrir que eram de menores de idade. Porque Que isso, gente? Mas essa galera se envolve com um pessoal bem estranho, né, mano? Que isso, rapaziada? Não dá pra ter uma amizade normal nessa internet? É só uma galera bizarra e criminosa? Que isso, cara? o cara que cometeu literalmente um crime tava querendo incriminar a gente. É mais ou menos como o caso do Yanni, sabe? Mas isso vocês vão ver mais pra frente. Então, voltando à história do Igro. Então eu peguei e uma das vítimas do Igro me chamou pra conversar e eu fui atrás de outra pra pegar relatos. Então eu tinha um relato de 2 meninas de 14 anos que tinham sido expostas pelo Igro. Eu cheguei a conversar com elas e eu resolvi fazer o meu vídeo. Só que quando eu fiz esse vídeo, eu sabia que eu ia acabar virando alvo deles porque eles iam querer se vingar de alguma forma. E foi então que ele e os amigos dele da época resolveram forjar aquele meu Exposed, postando em uma página no Twitter aleatória. E quando eu vi aquilo eu fiquei puto e fiz aquela thread no Twitter que tá linkado no meu último vídeo que o próprio Yanni colocou no vídeo dele, onde eu explico que fizeram um trecho de um vídeo recortado, e se você for analisar o vídeo que o Yanni tem de prova, é um vídeo que começa na gravação de uma pessoa, de repente corta, vai pra gravação de outra pessoa, é um fuzuê todo. O vídeo tem um blur uma hora, depois volta. Fora que tem diversas prints jogadas ali de coisas que não fui nem eu que falei, foi outro influenciador que eu prefiro não comentar. Então eu comecei a ir atrás das medidas judiciais. Acabei coletando os dados tanto do Igro quanto de outro envolvido, pois eu ia sim entrar com uma ação contra os dois. E o próprio Yanni fala, mas por que não tem uma ação? Justamente porque na época o advogado do Igro veio me chamar no WhatsApp e a princípio eu neguei. O cara que me deu um expose de fake e tentou queimar minha imagem na internet pra eu parecer uma coisa que eu não sou. Só que depois disso, o João, que era um dos outros envolvidos dentro dessa falcatrua, ele me mandou vários áudios chorando no WhatsApp, pedindo desculpa, falando que não queria ter participado daquilo, que o próprio Igor influenciou e obrigou ele a fazer. Dentro dessa causa, super preocupado, o Igor começou a desabafar. Eu vou deixar esse trechinho dela pra vocês verem. Então, a minha preocupação era o Stott envolver o Colete nesse lance de levar pra justiça. Rapaziada, não quero parecer muito perdida, mas eu confesso que eu estou. Vocês também não estão entendendo nada? Foi mal, cara, mas assim,
O Storch pegou, falou que, tipo, basicamente tem essas cal assim, aí ele botou Igor, João, um outro advogado de não sei o quê. Eu tô meio perdida ainda, vamos ver se ele vai explicar. Porque ele não fez Tô meio nada, perdida. sabe? Ele literalmente não fez nada. E me envolver também, porque eu tenho família, né? E assim, nesse momento o clima na minha família tá meio pesado, porque, enfim, meu tio tentou matar minha avó e Pô, nessa parte. Que isso? Meu tio tentou matar minha avó. Meu Deus, o que tá acontecendo? Mano, ele podia. Eu ia falar pra ele botar alguma tela, né? Porque ficou a tela preta aqui. Mas do nada esse áudio. sabe, se eu fosse me envolver, soltar essa bomba dessa merda que eu fiz nas mãos dos meus pais, sinceramente seria pior ainda, sabe? Eu vou fazer um vídeo ainda me pronunciando, admitindo tudo que eu fiz. E eu tô disposto a desmentir aquele exposed, aquele suposto exposed que fizeram do Stott no Twitter. Eu tô disposto a desmentir aquilo também. Não foi eu que postei aquilo, mas eu incentivei, enfim. Porque eu vou admitir, né, o que eu fiz, tudo que eu tô falando no vídeo lá, eu vou admitir que eu fiz, sabe? Eu não tenho nada, eu só tô transparente agora, não tem Que caos essa edição, mano. Que caos. nada a esconder. Então Não tem por que eu- esconder nada. Porque eu da minha parte do Fei, ele já confirmou que aquilo é falso. E o Eu vou colete? confirmar que é falso também. Então naquela call, Que isso? o advogado sugeriu que o Igor apagasse aquele vídeo fake que ele fez meu, em contrapartida eu apagaria o meu vídeo expondo ele. Eu falei que eu não ia apagar o meu vídeo, porque não fazia o menor sentido. Quem tava fazendo merda naquela situação era ele, não era eu. Eu só expus o que ele tinha feito. Eu ainda tava com a ideia de juntar as meninas e ir atrás dele no Ministério Público. Então o que eu pude fazer pra ele é dizer que eu só ia mudar a thumbnail e ia colocar o nome Igro e não o nome antigo do canal dele, porque ele disse que tinha um sobrinho que acompanhava e podia acabar caindo nesse vídeo, e aí a família dele ia descobrir e ia colapsar. Afinal, eu não queria que a família dele se destruísse por causa das merdas que ele fez. Logo depois do sacar, eu fui falar com as vítimas pra ver o que elas queriam fazer, se elas queriam levar esse caso pra frente ou não. E elas me disseram que não queriam esse tipo de envolvimento na justiça, porque daí os pais dela iam acabar descobrindo, então um pedido público de desculpas do Igor tava de bom tamanho pra elas. E é esse o vídeo que está no YouTube, que não é tão difícil assim de encontrar. Fugindo um pouco do que aconteceu comigo, eu queria falar sobre aquele exposed que aconteceu sobre o Stott no Twitter. Então, eu vi muita gente retweetando e levando aqueles vídeos lá, aquelas prints como verdade absoluta, e não. O próprio João admitiu no Twitter que foi ele que tirou do contexto e forjou aquelas coisas sobre o Stott. Ele tem uns Mano, aqui ele tá se defendendo muito bem, tá? O Stott, de todas as acusações do Yannis. Porque parece que ele, tipo, botou um negócio que já tava meio que resolvido, sabe? E aqui o Igor pega e fala que, tipo, tudo foi fake pra acusar o cara. Mas, né, vamos dizer que, assim, amigos esquisitos dessa galera. um certo conhecimento na área de programação, então para ele foi fácil fazer aquele exposed parecer tão convincente, e eu que incentivei ele a fazer aquilo também. Só que o João, ele já se retratou no Twitter, ele conversou com o Stott, por isso até que aquelas coisas ali foram apagadas, né? Ele se arrependeu de ter feito aquilo. Então assim, se você salvou tudo aquilo antes de ser apagado, ou sei lá, se você pretende fazer um vídeo sobre isso, cuidado, porque aquilo ali foi mentira. Só que o Yanni já sabia disso. Só que ele não se importa com a verdade. Ele não se importa com a justiça. O objetivo do Yanni nessa treta foi poder sugar todo mundo o máximo possível, para que as pessoas pudessem entrar dentro dessa loucura dele. E aquele grupo, ele realmente... Vou perguntar pra vocês, guys, mas ele se defendeu bem, mano. Ele se defendeu bem. As coisas, assim, que o Yannis tinha atacado, um monte de coisa, caiu por terra. Ele se defendeu praticamente de tudo. Né? Eu cheguei a falar, e todo mundo falou, tá defendendo, teve gente falando na minha live, falou, você tá defendendo o pedó. Eu falei, mano, essas coisas estão tudo fora de contexto, esses prints não provam nada. E eu tomei mó hate por ter falado aquilo, sendo que, mano, parece que já tava, tipo, resolvido, já tava até em canais de YouTube, sabe? Essa defesa do Stott, sabe? O Yannis, ele manipulou mesmo aquilo lá. existiu. E realmente tinham pessoas ruins nele, porque ele era um grupo de canais pequenos de opinião da época. E o intuito dele sempre foi falar sobre trabalho, até que o grupo se desviou e a gente resolveu encerrar. E assim como eu disse, o seu exposed é tão patético e só mostra que as pessoas estão querendo acreditar em cada coisa hoje, que mesmo se aquela conversa ali fosse totalmente verdadeira, não tem nenhum crime ali. É só mensagens escrotas. Diferente de você, senhor Trava-Línguas, que cometeu diversos crimes durante todo esse tempo de treta. E agora eu quero falar sobre a minha amizade com Jean L., onde ela não existe mais, e ela acabou quando o Jean decidiu ir pra São Paulo, caiu na conversa do Yanni, ele me bloqueou e não falou mais com nenhum dos outros amigos dele, dando desculpas ridículas. Yanni planta uma narrativa no vídeo dele.
Ó, rapaziada, nisso aí eu vou ter que concordar com a Stott. Muito difícil você continuar uma amizade com alguém que literalmente virou as costas, você deu a sua cara a tapa por ele o tempo todo, a pessoa pegou, virou as costas e foi pro maior inimigo das mãos, né? Então, assim, vamos ser honestos? Eu concordo com o Stott, ele tá mais do que certo nisso. Mas eu quero acrescentar uma coisa aqui. A pessoa que mandou eu ver esse vídeo do Stott foi o Jean. O Jean falou, Bianca, assista o vídeo do Stotts. E ele falou, me perdoe por ter caído na manipulação do Yannis. Eu sei que isso aqui deve ter sido gravado há um tempo, mas eu quero dizer que eu acredito que eles devem estar se resolvendo agora. E parece que o Jean, ele abriu os olhos pra toda essa situação, entendeu? Não sei, não tô passando pano, só tô falando o que ele me disse. Ele disse, Bianca, assista o vídeo do Stott e me perdoe por ter caído nas manipulações do Yannis. Então parece que ele abriu os olhos, não sei. Dele, como se eu manipulasse a narrativa do Gia desde o começo dessa treta. Então aqui eu vou explicar desde o começo dela mesmo. Lá pelo meio e pro final de outubro, o Gia acabou conhecendo a Thaís pessoalmente, porque eles frequentavam a mesma academia. Então eles começaram um vínculo de amizade, e esse vínculo ele foi se estendendo, onde o Gia começou a ficar apaixonado pela garota. E nisso, ele começou a comentar comigo e com outras pessoas em cal que ele tava gostando dessa garota. Só que tinha um problema, ela namorava. Só que o Gia sempre frisou que eles viviam um web relacionamento, se vinham uma vez por ano e que a garota não gostava do namorado dela. Falava tanto pra mim quanto pra outras pessoas que o namoro deles era desgastado, que ela zoava o próprio namorado com o Jean quando eles estavam na academia, então o término deles estava bem perto. E vamos dizer, né, mano, de toda essa treta até aqui, Terry o corno foi o mais esculhambado de toda essa história. A própria Thaís zoava ele pro Jean, mano. Que escaralhado, né, velho? E até hoje ele foi o que mais sumiu de tudo isso, né? É complicado, rapaziada, mas eu tenho dó do Terry. Eu tenho dó do Terry o corno. Pra mim, ele é o único inocente dessa história toda, sabe? Sempre foi a narrativa que o Gia passou pra gente. O próprio Yanni coloca no vídeo dele um trecho que eu tava zoando, onde eu falei que eu ajudei o Gia a pegar a mulher comprometida com ele. Só mais um detalhe que eu tenho que contar essa fofoca. O Terry e a Thaís terminaram, tá? A Thaís fez uma live aqui na Twitch faz uns 2, 3 dias, bêbada, gritando no prédio todo que estava solteira. E parece que o Terry voltou aí a postar coisas no Instagram. Então acredito que ele tenha se livrado. Foi um grande livramento, né? Enfim. Emojizinho. E realmente, eu ajudei o Jean a ficar com a Thaís. E se eu soubesse que isso ia virar um inferno na minha vida naquela época, eu não devia nem ter feito nada. Porque no começo tudo bem, eu dava umas dicas pra ele ali e tudo mais, eu mandava alguns textos que ele tinha que mandar, e ele de fato conseguiu ficar com a garota. Só que depois que eles ficaram, o Jean ele parou de me ouvir e começou a fazer tudo que vinha na telha. Onde ele vinha pedir dica pra mim, e eu falava que ele não deveria fazer aquilo que ele tava querendo, gado. e ele me contrariava. E falava, não, isso aí é só a sua opinião. Eu acho que se eu fizer assim vai dar certo. E aí ele começou a fazer. E aí a menina começou a se afastar e achar ele um cara super escroto. Colidiu com uma época que eu tinha comprado Assassin's Creed Valhalla. E eu tava sempre de madrugada em cal jogando Assassin's Creed Valhalla. E todo dia que o Jean chegava em casa, ele pegava, me puxava pra cal e começava a falar da Thaís. Às vezes eu tava conversando com meus amigos, uma coisa totalmente aleatória, ou jogando um FIFA, e o Jean me puxava pra uma outra cal pra poder falar da Thaís. Olha que coisa, hein, mano? E depois o Jean ainda traiu esse amigo, mano. Olha como esse amigo de verdade. Ele assim, eu tava só jogando meu Assassin's Creed Valhalla e o meu FIFA. E o cara, mano, me enchia a porra do saco pra falar dessa Thaís, velho. Não é possível. Toda vez que eu abro o Assassin's Creed, eu lembro da Thaís, eu lembro do Jean falando da Thaís, e aquilo me dá um ódio genuíno. Porque eu só queria jogar meu jogo e o cara queria falar da Thaís sobre coisas que ele nem tava seguindo meus conselhos mais. Todo começo de call eu sempre falava, Jean, você sabe minha opinião. Larga a mão dela. Toda vez que ele vinha falar sobre a Thaís no meu WhatsApp, eu meio que ignorava o que ele falava ou falava com poucas palavras. Como vocês podem ver nessa conversa aqui do dia 17 de dezembro. E eu já tava de saco cheio do Jean e da Thaís. Então toda vez que ele vinha falar comigo desse assunto, eu meio que ou ignorava ou falava com poucas palavras. Justamente pra não magoar o Jean, porque o Jean é uma pessoa que se fere fácil. Você contraria ele ou fala uma coisa que ele não quer fazer, ele simplesmente bate o pé e fica puto com você. Como vocês podem ver, no dia 18 de novembro, eu tive... Do nada, tá aí, acordei treinando aqui com a patroa. Vai no rodízio hoje? Tô treinando com a patroa. Ele chamava a Thaís de infiel de a patroa. Eu falei pra ela que falei pra ti também. Aí ela falou, mas a gente tá saindo pra comer no encontro. Tive essa conversa com o Jean. E como vocês podem ver, eu mal respondi a ele. Onde ele ficava me ligando e enchendo o saco pra falar da Thaís o tempo todo. Vai depender de largar o osso, a dúvida dela já tá chatinha, que escolha ficar com o namorado, então tá aí, fala, nossa, que saco, vai Discord, tô em casa, já vou, vamos falando por aqui então, pode, peraí, tô cagando, ah, mano, que saco, velho, olha, ele cagando, mandando coisa da Thaís, nossa, Jean, que
que horror, começou a me afetar. Uma hora passa, mas chatão. Ah, normal ficar chateado, só não pode deixar se afetar tanto. Acabou o remédio pra dormir porque aí tomava. E o dia passava. E agora só fico deitado pensando nisso. E não é confortável ficar falando disso, né? Nossa, ele encheu o saco do Stott, coitado. Então foi uma escolha tua acabar com tudo, né? Sabia das consequências. Acho que foi melhor. Tem gente que prefere a merda. Na real, aqui nem mosca. Essa mina aí era problema, ia dar muita dor de cabeça. Amigo de verdade. Vocês têm que valorizar essas E depois pessoas na disso, vida de o vocês, Jean ele começou a mano. me incomodar toda hora com a Thaís, porque a Thaís não tava mais dando bola pra ele, mas ele ainda queria manter um relacionamento com ela. saco. Onde ele chegava falando, não, Stott, é porque eu gosto da garota Stott, é porque eu amo ela Stott, ela é minha alma gêmea. E eu falava pra ele que a chance dele namorar com ela seria quase zero. E apesar de tudo, a narrativa que ele passava era sempre a narrativa dele, onde ele falava que ela ainda estava interessada, que ele sabia que ela estava interessada e que ela só não queria largar o namorado porque ele era famoso. Então Rapaziada, complicado, hein, mano? Complicado, velho. Aposto que alguém já teve um amigo assim, eu já fui essa pessoa. Mas aí você fala as verdades, mano, mas é o que eu falo, você não pode escolher pela pessoa, né? A pessoa faz o que tiver na cabeça aqui no dela. dia 30 de novembro Mas eu ele mandei foi a real honesto. pra ele de novo. Muito honesto. Justo namorar com ela quase. Aí vim pra casa, não pensei em nada, tipo, dela assim, né, tipo, pô, de querer puxar conversa. Ah, fiquei sem vontade. E eu acho que ela tá irritada comigo por causa que eu falei do negócio lá. Vou ter que perguntar uma coisa pro chat. Vocês já foram igual o Jean ou vocês já foram igual o Stott? Ou vocês já estiveram nas duas posições? Você já foi o iludido ou o amigo honesto, cara? Os dois. Stott. Nas duas, caraca, hein? Lá que ela sempre, os amigos dela, ela pega os caras, as pessoas e as pessoas viram amigo dela, tá ligado? Acho que ela ficou meio irritada com isso. E aí ela também não me mandou nada. Eu também não mandei, sei lá, não senti vibe pra mandar hoje, sabe? Não tava muito. Eu queria roubar o japonês, né? Queria ficar com ela, quero namorar com ela. Isso. Eu quero namorar com essa guria. Porra, eu também não sou perfeito, mas nesse aí eu acho que eu sou bem melhor que ela. Acho que a gente construiria algo muito legal juntos e eu gosto muito da presença dela. Porra, Stott, Stott. Eu não sei, cara. Quando eu tô com ela, eu fico muito feliz, tá ligado, mano? Eu fico muito feliz, mano. Pô, faz tanto tempo que eu não fico assim. Tadinho. Tu sabe que eu tenho dificuldade de conseguir me conectar com certas pessoas. Então, porra. Muito bobinho, velho. Não dá. É muito bobinho. Não tem como. Porra, eu aceito que ela é uma pessoa ruim. Eu aceito. Mas eu conviveria com isso. Claro, né? Com certos limites, né? Tipo. Aí não é ser bobinho, aí você é otário mesmo, né? Aí você é mais do que bobo, né? Eu aceito que ela é uma pessoa ruim, tá tudo bem. Pô, Jean, aí não tem como falar que tu não mereceu, hein, mano? Olha isso. Assim, quer ser tóxica, filha da puta? Seja comigo. Mas não vem me transformar em chifres também, né? Aí é demais, sacanagem. Que isso? Pô, cara. Jean, você precisa muito de amor próprio, pelo amor de Deus. Cadê a Será, terapia? velho, que eu não conseguiria fazer o jogo do Manipulation e fazer ela começar a se entregar as minhas regras? Eu acho que não dá se a gente fizer um negócio bem feito. Um manipulation. Como vocês podem ver nesse trecho, praticamente toda a mensagem que ele mandava no WhatsApp era pra falar da Thaís. E eu já não aguentava mais. Eu quase não respondia a ele, eu respondia com mensagens secas. No próprio dia 17, que era aniversário dele, ele veio falar sobre a Thaís e depois ficou super triste porque a Thaís não quis ir com ele num lugar lá. Eu já é uma pessoa super complicada de lidar. Você não pode contrariar ele que ele fica puto, como eu vou mostrar nesse trecho aqui do dia 18 de dezembro. Talvez respondam alguma hora pensar em algo. Minha vida era só treinar e gravar TikTok. Muito beat bomba. Ah, relaxa, Stott. Se duvidar, eu vou competir no futuro ainda. Tomar bomba todo dia nessa porra aí, ficar gigante. Sei lá, sabe? Vou me dedicar a essa área, pelo menos, que é o que eu sei fazer. É muito print, né? Nossa, rapaziada, mas essa turma toda deve ter o HD todo só pra print. Só pra print, cara. É bizarro. É muito. Mas eu vou contratar um médico também pra ver isso, tá bom? Não é tipo, eu vou me matar, mas não me matar tão rápido também. Além do mais, bomba não mata assim, não é como, tomei, morri.
Só se o cara tomar uma na veia, né? Mas eu não tô afim. Que bom. No dia 20 ele voltou a falar da Thaís. Stott, na moral, o que tu acha de fazer um TikTok assim, ó? Assim, ó. É isso aí, amigo, continua assim. Além de capacho, é chifrudo. Parabéns, venceu na vida. Pô, vou ter que esculachar o Jean. Ô, Jean, é foda, mano, mas você fica zoando aí o Terry o corno, mas você também foi totalmente um manipulado da Thaís. Você foi um bobo da corte, entendeu? Então não usou o Terry o corno não, porque tu tá pau a pau com ele, viu? Honestamente, os dois foram gados e os dois foram bobos. E manipulados dela. Não é não? Cara, eu vou esperar mais uns dias, cara. Eu vou esperar mais uns dias. Tipo assim, na esperança que ela volte atrás e faça alguma coisa. Se não, mano, depois eu vou começar a meter cada louco, mas foda-se, tá ligado? E eu já tava de saco cheio, cara. Eu respondi de qualquer jeito mesmo. Porque aquilo já tava insuportável. Ele me tirando de cal de noite pra falar sobre isso. Eu só queria jogar de boa. Até no Natal ele veio falar da Thaís. Eu dei um Feliz Natal pra ele já... Nossa, mano, ele mostrando... Ai, gente, olha isso. Olha o que ele tinha que aturar. Olha a foto que o Jean mandava pro Stott. Olha isso. Mandei a foto de cima. Duvido que ela não vai gostar. O Stott foi muito parça, mano. O Stott foi muito parça. Tipo assim... Pô, ainda tá nessa? KKK. Tipo, mano, eu já mandaria vai se fuder, velho. Eu nem ia responder. Eu ia meter um vácuo pra sempre. O Stott foi muito parceiro. De coração. Esse é amigo de verdade. Esse é amigo de verdade. Poucos são assim, valorizem essa pessoa. já veio falar da Thaís. A vida do Jean tinha virado falar sobre isso. Eu não aguentava mais. Coitado. Onde, como você pode ver, ele mesmo falava na print que já não tava mais querendo falar as coisas porque a gente ficava julgando ele. Eu falei, faz parte. Porque, porra, não tava aguentando então, né? mais, velho. Sendo bem sincero, nessa época eu tava decidido a dar um tempo do Jean, porque não tava mais adiantando falar nada pra ele. Ele não seguia, ele não escutava, ele sempre continuava nas mesmas coisas. Mas eu continuei ali, conversando com ele de boa, até que ele me ofereceu até o computador dele. E eu tava querendo comprar. Então, pelo menos, as nossas conversas, além de Thaís, estavam virando sobre a minha compra do computador dele. Aonde ele chegou oferecendo primeiro um valor bacana, depois ele mudou o valor do nada, depois ele falou que eu podia ir pagando de mês em mês tranquilo, depois ele já queria 2.500 adiantado. Cada dia que passava ele mudava a proposta, e toda vez eu ainda seguia a proposta, porque eu tava querendo comprar o computador, e porque eu também tava querendo ajudar ele tava precisando de grana, por isso que ele ia vender. Até que passou 1 ou 2 semanas, eu já tinha até negociado o meu computador atual, e ele simplesmente desistiu. Mudou de ideia e falou, Stott, eu não vou poder vender o computador agora, eu tô muito chateado por causa da Thaís. E naquilo ali eu fiquei puto, e eu parei de falar com ele por um tempo. Mas antes de comentar sobre isso, eu quero falar sobre eu ter incentivado ele a falar com o Haluka no Ano Novo. No dia 1º de janeiro eu tava comemorando o Ano Novo fora de casa com a minha família. Eu tenho o costume de mandar Feliz Ano Novo para meus amigos mais próximos por áudio no WhatsApp. E eu fiz o mesmo com o Jean. E quando eu fiz isso, ele pegou e já veio falar de novo da Thaís. No Ano Novo, 2h30 da manhã. E nisso ele tava puto, falando que a Thaís tinha postado foto com o namorado dela, como se nada tivesse acontecido. Fora que o Jean, ele queria porque ele queria ficar com a Thaís antes do dia 27 de dezembro, que era o dia que o Terry chegaria em Florianópolis. Ele insistiu e não deu certo, ele tomou o pé na bunda igual. Então o Jean ele tava super puto com a situação da Thaís e ele queria começar a contar pra alguém, a desabafar. E aí ele falou que queria falar com o Haluka. E até então, nessa época, eu nunca tinha assistido nenhum vídeo do Haluka. Eu nem sabia que conteúdo ele fazia. Eu só sabia que ele tinha tomado um exposed fake em 2021. Porque um amigo meu, na época, fez um vídeo sobre. E eu nem assisti, eu só vi a thumb e o título. E o contexto que eu já havia passado pra mim era o mesmo que ele passou no primeiro vídeo dele que ele fez, respondendo o Haluka. Ele falou que eles estavam se entendendo, estavam marcando de não sei aonde e que eles estavam bem próximos de talvez... E mal sabia o Stott, mano, que era aí que toda aquela merda iria começar. Aí que ele não teria paz. Mal sabia ele, mano. Mal sabia ele. Talvez ter um romance. E aí eu falei exatamente assim. É uma, hein? Afinal, você vai estar passando de boca em boca, você vai estar desabafando uma história que também aconteceu com você. E de fato, o contexto que eu tinha naquela época é que a Thaís tinha sido cuzona com o Jean. Sendo que hoje em dia, com todo o contexto da treta, eu vi que não foi bem assim. Mas eu só tinha o lado do Jean. Então, eu ia fazer o quê? No dossiê 4, o Yanni ele tenta passar uma narrativa como se eu tivesse manipulado o Jean pra falar com o Haluka, sabendo que o Haluka ia fazer vídeo sobre isso. Como que eu ia saber que o Haluka ia fazer um vídeo sobre isso? O próprio Jean falou que eles estavam se entendendo. E sobre a história do PC não ter dado certo, no dia 16 de janeiro, praticamente foi a última vez que eu conversei com o Jean, porque eu já tava de saco cheio dele, porque ele tinha me feito fazer várias coisas e mesmo assim descumpriu com o acordo dele depois, o que eu fiquei puto com ele na época, mas eu preferi nem falar nada e só seguir minha vida. Aí ele me chamou de novo no dia 23 de fevereiro pra falar de Baldur's Gate e no dia 25 de fevereiro... Só vejo as modos que tem na Beyoncé, não vi essa lá. Olha, ele falou de criptomoeda, mano. Nossa, velho, olha, mandando vídeo, olha que foda, ignorado.
Mandou, ligou, ignorado. Fui falar um negócio nada a ver. E depois disso, Nada a a nossa ver. próxima conversa só foi durante a época da treta, quando ele veio me procurar pra pedir ajuda pra achar advogado. Então essa teoria de que eu manipulei a situação, de que eu tava agindo pelo Jean, tava roteirizando o Jean, isso não faz nem sentido. Eu nem queria me envolver no começo dessa treta. Eu só entrei porque o Jean era meu amigo e eu precisava ajudar ele. Porque ele tava surtando, ele tava postando vários vídeos depressivos, ele tava depressivo nas causas, ele tava depressivo no grupo. Mas eu nunca ajudei ele com nenhum roteiro. Tanto que quem fez o roteiro do primeiro vídeo resposta do Jean foi o Digo, que auxiliou o Jean com o roteiro. E quem auxiliou com o segundo foi o Putones. Eu não tive nada a ver com o roteiro. Eu nem sabia como o roteiro tava ficando, eu só fui ver eles depois que o vídeo tava pronto. Fora que o argumento de que eu farmei nessa treta não faz sentido. Caralho, mano. Que isso, gente. 50 doleta. Que isso, Storch pagou, mano? Mas porra, que isso? Nenhum também. Porque todo o dinheiro que eu ganhei foram $50. E o mínimo pra sacar no AdSense são $100. Então eu nem consegui sacar nenhum dinheiro, eu nem consegui ganhar nenhum dinheiro. Mano, foi mal. Que dó. Então não tem nem como falar que eu entrei nessa treta pra farmar, porque eu fiz somente 2 vídeos sobre o caso e uma live quando já tava quase acabado. Vou ter que farpar, mano. Mas quem ganhou muito dinheiro nisso foi o tio Jim, mano. Porque ele pegava e ficava ligando as lives chorando. Eu também ganhei dinheiro pra caralho, tá? Não tô sendo hipócrita. Eu ganhei, só que eu falo. A questão é que eu falo, ganhei mesmo. Sou muito grata ao caso Raluca. Agora, a maioria da galera só se ferrou, mano. Quem mais se ferrou foi os que menos ganharam dinheiro. Essa é a verdade. Eu fui o único que não largou a mão do Jean em nenhum momento dessa treta. Nem quando ele foi pra São Paulo. Eu gastei do meu dinheiro pra ajudar ele a ir em podcasts, porque senão eles iam convidar o Ramsés, que não sabia nada do background da treta, e não ia conseguir ajudar ele a se posicionar ali. Depois que o Jean foi pra São Paulo, eu fui o único que não farpei ele em nenhuma rede social. Caraca, mano, ele gastou $50 ainda, mano, com um Uber. Um Uber pra ir de volta do Jean pra ir pro podcast, mano. Não gastou nem com ele o dinheiro. Eu sabia que ele tava mal. E mesmo assim, ele preferiu me bloquear do WhatsApp, sem antes vir falar comigo. Aonde eu já avisei ele que o Yanni ia tentar entrar na cabeça dele, porque o Yanni é um manipulador. E eu já sabia disso. Como vocês podem ver nas conversas. Ele disse que não ia fazer isso, porque eu já tinha salvado ele mais de uma vez. Falou que tinha vivência pra entender sobre isso, e no final caiu que nem um patinho na conversa do Yanni. Fora que um dos motivos dele ter ficado puto comigo foi porque o Yanni disse que eu não ajudei ele no dia que ele tentou se matar. Sendo que não é verdade. Isso foi no dia 4 de junho, eu acordei 12:30, onde eu acordei com várias pessoas me ligando, várias pessoas mandando mensagem. Eu acordei desesperado pra saber o que tinha acontecido. E eu só tinha uma mensagem do Jean falando que decidiu acabar com tudo, que as coisas estavam comigo agora. Stott, amigo, eu não aguentei mais. Me desculpe, deixa o resto com você. Jean Colon não faz nada não quando tá acontecendo. Bora trocar uma ideia hoje à noite. Cara, e eu não tava entendendo aquilo. E eu comecei a fuçar os grupos e conversar com as pessoas, né? Onde já haviam pessoas que já tinham chamado a ambulância pra casa do Jean. Onde o tio Jim também entrou em contato comigo e pediu o endereço pra chamar a polícia. E eu passei o endereço pra ele poder chamar a polícia pra ir lá e impedir o Jean de fazer qualquer coisa. E nisso, nesse dia, eu fiz uma chamada com a Rebeca, porque o Yanni queria que ela gravasse uma call minha. Então a gente entrou em call, conversou um pouco e depois a gente combinou que ia gravar uma parte da call. E a gente gravou um trechinho lá, que foi o trecho que a gente mandou pro Yanni. E o motivo do Jean surtar... Nossa! A Rebeca, mano, é a figura, pra quem não sabe, olha isso. A Rebeca é a figura mais... Ela é a verdadeira Kira. Ela é a mais foda disso. Olha como ela foi doida. A Rebeca se pagou de infiltrada pro Yannis, meteu o louco com o Stott... E no final ela tava do lado do Stott, mano. Isso não é duas caras, é umas 30. Genial. Essa é a gente tripla, velho. Pra quem não sabe quem é a Rebeca, ela é a mina que deu em cima do Stott. O Yannis tá puto com ela, xingou bastante ela na última live, falou um monte de coisa pra ela. Ela e o Jean, olha isso, mano. Ela pegou e ela depois ficou com o Jean. Ela é a ex-namorada do tio Jim. E ela limpou também a louça e o quarto do Yannis, tá? Que ele falou na última live. Mas parece que ela tá fazendo a gente tripla. Ela tava em tudo. Onipotente. Que plot, hein, mano? Ninguém sabia. Todo mundo botava a Rebeca como NPC, mas ela é uma das pivôs dessa treta. surtar nesse dia é porque de alguma forma ele descobriu que a Rebeca tinha ido ver o Yanni. Ele não se lembra como isso aconteceu, ninguém sabe como isso aconteceu, mas supostamente uma conta fake, que talvez deve ter sido o Yanni, falou pra ele isso, pra ver como ele se sentia. E pra quem não lembra, nessa mesma época o próprio Yanni ficou zoando o Jean no Twitter,
por causa da tentativa dele. Fora que ele tava ameaçando o Jean ali diariamente, falando que não ia acabar, que nunca ia parar, até o Jean começar a entrar no seu limite. O Yanni ele literalmente fez uma perseguição na vida do Jean, onde ele tentou inventar uma narrativa fajuta no dossiê 1 e 2 e falhou miseravelmente. O dossiê 3, que foi o pior de todos, ele tentou empurrar uma situação onde o Jean teria assediado uma menina na festa, que caiu por terra logo depois. Não se esqueçam, o Yanni plantou uma falsa narrativa de assédio. E no dossiê 4, onde... Isso é true, e eu já falei várias vezes, inclusive assim... A última live deu um pouco de dó do Yannis e tal, mas lembra o tanto de crimes que ele imputou aos outros. Vários. Ele chamou de pede, crimes de assédio, um monte, mas assim, um monte. Mas eu acho que eu não sei nem listar, né? Eu acho que precisava de alguém pra poder listar todos os crimes que ele cometeu. Onde ele tentou enganar com uma ediçãozinha de canal de opinião, mas é outra narrativa fajuta, porque o Yanni ele faz isso. O Yanni ele manipula a narrativa até ficar no favor dele. Como no começo ele não sabia que a Thaís realmente tinha traído o Terry, depois ele mudou a narrativa pra fingir que sabia. Porque ele não queria ser visto como um idiota, tendo ido pra Floripa à toa, atrás de imagem de elevador, tendo atacado o Jean à toa no Twitter. Mas na realidade, Yanni, é porque você é muito burro mesmo. Como a gente chegou nessa parte, agora eu quero falar um pouco da minha conversa com a Rebeca. Mas antes eu gostaria de falar uma coisa que eu até esqueci de gravar de tão besta que é. O canal do Silver era meu mesmo, ele estava no meu domínio, e ele servia como forma de vazamento, onde outros influenciadores me mandavam coisas, eu ia lá e postava. Não tem segredo nenhum. Inclusive, muitas pessoas já tinham essa informação, eu não sei como é que ela não vazou antes. Então não é nada demais, eu não sei por que o Yanni acha que isso aí... Então, o Yannis botou isso como se fosse tipo, uau, a revelação, sendo que... Sei lá, mano, eu achei que não acrescentou nada isso. Um trunfo pra ele. Assim, que ele não acrescentou em questão de exposed, do Stott, não sei o que, é um canal de vazamento. Já é, sabe? Não tem direito nenhum de me processar por conta disso. Vai fazer o quê, Yanni? Processa aí pelo Silver. Bom, a Rebeca começou a conversar comigo no dia 20 de maio através do Twitter. E bom... Nossa, peraí, deixa eu ver essa conversa. Pelo Silver. Bom, a Rebeca começou a conversar comigo no dia 20 de... Dá um salve no Jean pra ele guardar qualquer evidência, print de conversa da época do rolê. Tudo que rolou com o Rezende, porque o Yanni é bem baixo e provavelmente vai mexer nisso. Nossa, mano, a Rebeca jogando pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Opa, realmente o Yanni provavelmente vai tentar fazer uma manipulação narrativa diante das provas. O Jean vai ter que saber como se expressar. Foda ele saber, né? Bichinho se emociona todo, coitado. De maio através do Twitter. E bom, nessa época várias pessoas me mandavam na DM trechos de argumentação para o Jean poder usar no seu próximo vídeo, para ele conseguir responder o Yanni melhor, e a Rebeca foi uma delas. Só que a Rebeca, ela se demonstrou conhecer bastante até do Jean, porque ela era ex-ADM do servidor do Rezende do Discord. E nisso ela sempre trouxe várias boas argumentações e também começou a falar bastante Rezende. da época da DR do Jean. Então ela me passou o número do WhatsApp e disse que o Jean poderia chamar ela a qualquer momento, principalmente para ajudar na questão de se acalmar. Mano, essa mina tá em tudo, velho. Essa mina é muito... Ela tá onipresente, ela tá em tudo, rapaziada. O Jean ele tava muito eufórico nessa época. Nessa época, supostamente o Yanni tava tendo várias infiltradas por aí tentando entrar em contato com o Jean de qualquer forma. Então eu entrei em contato no WhatsApp e comecei a conversar para ver se ela realmente era de confiança. E ela sempre se demonstrou ser uma aliada muito útil, porque naquela altura do campeonato tava tendo uma guerra fria gigantesca nos bastidores e qualquer informação era útil. E ela sabia mexer muito bem com certas ferramentas que o nosso lado não tinha muito conhecimento. Então quando eu vi que ela era de confiança, eu passei o contato dela pro Jean e os dois começaram a conversar. O Yanni no dossiê, ele dá a entender uma falsa narrativa de que em 2 dias eu expus todas as coisas do Jean pra ela, sendo que não é verdade. Inclusive nesses primeiros 2 dias, a única coisa que a gente tava conversando do Jean era em relação ao que tinha acontecido na treta até então, somente as coisas que estavam públicas. Só que depois de um tempo de convivência, uma conta aleatória chamou ela, disse que ela poderia ser uma aliada útil para o Yanni, porque ela vivia naqueles spaces do Twitter com o Jean, e essa conta ela sentiu que a Rebeca estava na maldade, e decidiu chamar ela para poder fazer parte do grupinho do Yanni. A Rebeca aceitou fazer parte desse grupinho do Yanni, e aí começou toda essa história de agente duplo, onde supostamente ela passava informações minhas pro Yanni e passava informações do Yanni para mim. Lembrando que o primeiro contato dela com o Yanni foi no dia 3 de junho, onde o Yanni convidou ela para ir num jantar com um sócio dele para discutir alguns negócios, para eles poderem se conhecer pessoalmente. Mas Yanni, eu vi que você... Pô, Yanni, nada a ver também se chamar ela pra negócio, né? Ele convidava ela pra um encontro, né, cara? Tem que chamar o seu assessor pra segurar a vela. Mas, meu, essa menina, ela tá em tudo, cara. Ela foi agente dupla, tripla, tudo. Ela é a maior, mano, leve trás e fofoqueira de todo o rolê. Você gostou de colocar vários trechos meus ali jogando xadrez e tudo Ela que mais mais. sabe E de você tudo tinha que isso. saber, cara. Sabe qual que é a principal regra do xadrez? Conheça bem as suas peças. O Yanni fala no dossiê que eu entrei em contato quando o dia estava próximo de ir para São Paulo, porque eu tava com medo das informações que ele podia ter. O que na verdade é uma grande mentira, porque quando eu mandei mensagem para ele, o Yanni não tinha nenhum contato com o Jean. Eu simplesmente mandei mensagem porque eu tava com medo de acontecer o pior com o Jean por causa das provocações do Yanni. E eu queria saber se ele era aberto a um diálogo, porque isso já tinha ido longe demais e tinha quase gente morrendo de verdade.
Foi então que a Rebeca fez a ponte pra mim e eu acabei conversando com o Yanni, onde nós mandamos vários textões. Nossa, ele conversou com o Yanni. E ó, bloqueou, tá bom? Tá aqui bloqueado. Boa tarde, Yanni. Vi seu posicionamento no Twitter. Até então não tinha encontrado em contato com você, pois não tinha certeza se você é adepto ao diálogo. Olha, ele foi conversar. Porém, também não acredito que você é esse monstro que está se mostrando nas redes sociais. Olha isso, mano. Olha como isso ativa a cabeça, velho. Eu sempre busquei resolver meus conflitos através da conversa. Mas de muitos desentendimentos e telefones sem fio surgem conforme as tretas vão se ampliando. Manda um textão enorme. Não guardo mágoa das pessoas, é um estilo que eu adotei pra mim. Mesmo repudiando praticamente todas as suas manifestações ao longo dessa treta, ainda acredito que na sua cabeça isso deva ter sido por um pensamento que você defende. Oi, Stott, tudo bem? Estou resolvendo um negócio com o cliente e já leio e te respondo com calma. Pelo fato de eu ter conversado com o Yanni, o Gia também queria conversar com o Yanni pra ver se ele conseguia cessar fogo de uma vez, porque ele já não aguentava mais. Ele estava totalmente sobrecarregado. E o Yanni realmente aceitou conversar com o Gia, onde a própria Rebeca fez a ponte entre os dois. E disso, supostamente, eles fizeram as pazes, acarretando no Jean ir pra São Paulo. Só que nessa altura do campeonato, eu já sabia que o dossiê 4 ia ser sobre mim. Porque na época eu era melhor amigo do Jean, e você sempre achou que me atacando ia conseguir acertar o Jean de alguma forma. Tanto que no dia que a Rebeca foi se encontrar com você, você acabou mostrando uma base de roteiro do que você estava planejando pro seu vídeo. E foi aí que você caiu. A Rebeca aceitou fazer parte do seu jogo de agente duplo simplesmente porque ela precisava conquistar a sua confiança. E como você mesmo disse em seu vídeo... E como é que a gente faz pra ganhar a confiança de uma pessoa arrogante? Dando atenção e inflando... E foi então, na tentativa de achar que ela estava sendo duas caras, que ela começou a mandar prints fora de contexto pra você. E aí vocês perguntam, mas tá, Stott, qual que era o objetivo de... Mano, a Rebeca é a mais braba de toda essa história, rapaziada. Eu sei que tem vários personagens, mas eu vou ser muito zoada se eu falar que a Rebeca, por enquanto, é a minha favorita. Pra mim, ela é MVP, mano. Ela é a minha favorita nessa treta até agora. De coração, mano. Ela apareceu agora, mas ela tava em tudo. Ela é a minha favorita, velho. Isso. Como sabiam que o alvo ia vir principalmente em mim, com uma narrativa manipulada, o objetivo foi simplesmente pra deixar o dossiê mais confuso, pra que as pessoas olhassem aquilo e no final não entendessem nada. E você achou que essa era a sua grande arma, né? Tanto que muitas pessoas viram seu vídeo e não entenderam nada. Até a própria Rebeca afirma em áudio que a gente nunca flertou e que ela nunca viu isso em mim. Exatamente, mano, exatamente. Eu fiquei falando, nossa, faz sentido, né, e tal, mas, mano, eu nunca vi isso em você, tá? Nossa, mano, exatamente isso. Pior que eu quero deixar isso nas entrelinhas. Gente, imagina o Yannis vendo isso, cara. Imagina quando o Yannis descobriu que a Rebeca estava sendo uma agente tripla, que ela, tipo, fingia que tava do lado dele, metendo louco no outro, mas na verdade ela tava do lado do outro, metendo louco nele. Isso pra ele, tá ligado? Mas pra você acreditar, tinha que ficar convincente. Foi exatamente o que aconteceu. Você usou vários desses prints pra tentar justificar argumentos da narrativa que você mesmo criou. Principalmente prints que eram fakes que você usou bastante pra... de tempo, se precisar mesmo, eu posto tudo que tem deles hoje, pouco pro resto, tô querendo foder teus amigos do nada, ninguém vai se fuder. Digo que talvez o Jim já tem forma de Judas. Tem mais é que se fuder mesmo. Ele pede, tá namorando uma mina que queria pegar o Jean. Oxe, mas ele não tem nada a ver, se a mina tava sorteira. Olha, mas parece, o Digo é burro de ficar do lado do Yanni. Porque se o Yanni descobrir que, na verdade, o Silver é 90% Jin e Digo, a cabeça deles explode. Já sabe disso, mas você não faz ideia. Acho que tu precisa começar a tomar cuidado pra quem tu fala as coisas. Porque tu mal me conhecia e já falava tudo. Nunca se sabe quem tá recebendo as coisas. Pra reforçar sua narrativa. Você achou que simplesmente uma gravação de tela no computador ia conseguir provar isso? Como eu disse, Yanni, um bom jogador de xadrez tem que saber conhecer as suas peças. Certo. Se a gente voltar um pouco no tempo, dia 3 de junho, na mesma época que o Jean tenta algo contra a própria vida, seria também o mesmo período em que eu iria me encontrar com a sua informante, a Rebeca, a garota que estava te ajudando a coletar informações minhas, Stott. Era também a mesma garota que me ajudava a coletar informações suas, estudante de psicologia já no último semestre da faculdade. O Stott, ele acreditou inocentemente que eu iria cair em uma armadilha que ele tentou montar pra mim. E caiu. Fiquei muito... Eita! Nossa diva! Nossa diva apareceu! Olha ela, agora ela tem rosto! Que linda! Nossa MVP, que plot, rapaziada. Olha, essa terceira temporada tá muito boa, muito boa. Fala dela! Decepcionada quando eu vi que você tirou aquela frase que você tanto repetia. A sua amiga Rebeca acabou se tornando a minha amiga Rebeca. Eu achei que a gente era amigo. O bom é que você percebeu a merda que você tava se enfiando. Pena que foi tarde. E pena que o seu ego não te deixou enxergar a verdade. Não bastava apenas a Rebeca ser uma... Gente!
Nossa, que psicóloga. Mano, tem a psicóloga de meio dessa toda treta. A psicóloga é o MVP de tudo. Eu tô em choque, mano. Eu amei. Informante. Ela precisava conquistar sua confiança. E como é que a gente faz pra ganhar a confiança de uma pessoa arrogante? Dando atenção e inflando o ego. Sabe aquele texto que eu escrevi pro Stott? Fiz ele pensando em você. Mas eu não vou me estender nesse assunto porque o foco é outro. Você quis me ameaçar e me diminuir, colocando em jogo a minha credibilidade e a minha verdade, falando que as pessoas não acreditam na minha palavra. Isso se dá por 2 motivos bem simples. Essas pessoas não me conhecem. Isso já dá total razão para desconfiarem de mim. E eu estava vinculada a uma pessoa como você. Você nunca se importou se as informações que as pessoas te passavam eram verídicas ou não. Isso não é novidade para ninguém. E você sabe disso. Mesmo porque você criou a narrativa que eu era... Gente, e se tudo isso aí, na verdade, é um TCC dela pra faculdade? Genial, mano. Essa menina merece ser promovida. Isso daí, mano, foi uma iniciação científica dela. Imagina só. Que gênio. Fui infiltrada desde o início. E você mentiu pro Cor. No dia 27 de junho, quando fomos cal com o Cor, você disse que eu poderia abrir o jogo pra ele e falar a verdade. E assim eu fiz. Falei a verdade. E aí o Cor, com certeza, percebeu que você era mentiroso. Nos encontramos diversas vezes. E você nunca pediu para que eu te mostrasse se as conversas com o Stott eram verdadeiras ou não. Você aceitou e se contentou com uma pasta cheia de prints fora de contexto. Você só pediu um vídeo provando se uma certa conversa era real quando começaram a duvidar de você. Você sabe que era mais por eco do que por prova de veracidade. Você não percebeu que nessa pasta não tinha um arquivo em específico, a conversa das prints fakes. Essa conversa foi intencionalmente forjada por mim em uma época que eu ainda conversava com o Stott. Por 3 motivos. O primeiro era testar se você era burro o suficiente de acreditar em algo tão absurdo sem nem saber se era verdade ou não. O segundo era pra saber se você estava sendo linguarudo e falando pra Deus e o mundo. E tava. O último era que caso aquela conversa vazasse, mesmo eu não tendo colocado ela naquela pastinha que eu te mandei, forçaria aquelas 2 pessoas envolvidas com o Silver a se posicionarem sobre, mesmo porque não é justo o Stott carregar tudo isso no colo, visto que o Silver não era apenas uma pessoa. Sobre as conversas, se a gente for pegar momentos de brincadeira como verdade, então você deu em cima de uma mina que namorava. Ou você se esqueceu de quando você olhou no fundo dos meus olhos e falou: Rebeca, você tá muito gostosa assim. Mas velho. Meu Deus, eu tô apaixonada. Que isso? Ela é muito boa. Ela é muito foda. Meu Deus. Dá um prêmio pra essa garota, cara. Enfim, o Jean errou em compartilhar algo íntimo com o Raluca, que errou em compartilhar uma conversa privada. E na minha opinião, o Stott errou em concordar com a ideia mirabolante do Jean de expor tudo pro Raluca. Mas tentar responsabilizar o Stott por tudo que aconteceu é putaria. Mesmo porque foi você quem transformou tudo isso em um circo, com 4 vídeos mal editados, mal roteirizados, com informações que você não se esforçou o mínimo para saber se eram verdadeiras ou não. Chegou a hora de você se responsabilizar por suas atitudes com todos aqueles que confiaram em você. O verdadeiro culpado tem um nome: Guilherme Bainer de Machado Assis. A essa altura do campeonato, eu não preciso nem falar que esse não é o nome completo do Stott, né? Eu sabia que você ia tentar me desmoralizar, ia até contar umas mentirinhas. Mas você sabe que você passou da dose. Você disse para as pessoas que cortou o contato comigo, mas na verdade quem sumiu fui eu. Eu não te respondo desde o dia 28 de julho. Inclusive agora... Nossa, peraí. Atualizações. O Feministo me bloqueou em 5 de agosto. Desbloqueou no dia 14 o Feministo. Desculpa. Cara, eu não tenho como. Eu tô apaixonada por ela, gente. Ela é muito incrível, essa menina. Olha isso, ela é muito boa. Que personagem incrível, mano. Por que não apareceu antes, velho? O ministro me bloqueou dia 5, desbloqueou dia 14. As últimas mensagens são do dia 15. E fui eu. Eu não te respondo desde o dia 28 de julho. Inclusive, agora você até me bloqueou no WhatsApp. Eita. Bom, eu tinha colocado uma atualização, mas eu acordei com várias mensagens apagadas do Sabugosa. Sabugosa? Quando eu acessei pelo WhatsApp Web, ainda deu pra ver algumas dessas... Mano, Sabugosa, velho. Essa menina é muito debochada, velho. E o horário é o mesmo que ele tava rasgando a bunda no Twitter com o roxinho por causa do posicionamento dele. Rasgando a bunda no Twitter? É claro que você tava me elogiando de propósito em live. Só assim pra você respeitar a mulher, né?
Rebeca mandou a braba, mano. Mas enfim, apagou as mensagens por quê? Tá devendo? Você inventou que eu me aproximei de você e do Haluka pra limpar a minha barra porque eu sabia que ia fuder pro meu lado. Mas eu comecei a falar com você em uma época que você nem falava diretamente com o Jean. Você ainda tava lá, rasgando a bunda no Twitter. Você também disse que eu fiz isso pra ficar famosa, sendo que você sabe muito bem que eu teria outros meios no momento pra fazer isso. Mesmo porque todas as minhas redes sociais são privadas. Ao contrário de você, eu trabalho, Paspalho. No seu próprio vídeo, você disse que a gente se encontrou no dia 3 de junho. Ela faz facu, mano. A mina é uma das poucas pessoas que tá estudando e tá, mano, trabalhando aí num trabalho normal, né? Vamos ser honestos. E o rolê todo com o Jean aconteceu no dia 4 de junho. Você só começou a falar com o Jean diretamente por uma ponte minha no dia 6 de junho. E naquele dia do rolê todo, você tava lá, fazendo piadinha e comemorando, né? Outra mentirinha boba que você contou foi que eu cheguei pra você com os argumentos, perguntando se você e o Haluka ficaram. Você não tem vergonha na sua cara, não? A história foi totalmente diferente. Eu e o Haluka estávamos em uma guerra fria. Eu não confiava nele e naquele momento eu tava até puta com ele. Inclusive, você sabia disso. E você falava mal dele e da aparência dele. E não era a primeira... Falava mal da aparência do Haluka? Que isso, gente? Pera aí, deixa eu ver esse print. Cadê o print, mano? Ô, caralho, tem até Tiecita aqui. Meu Deus do céu. Até que ela saiu da você. Mesmo porque na primeira vez a aparência dele. E não era... Inclusive, estávamos em uma guerra fria. Eu não confiava nele e naquele momento eu tava até puta com ele. Inclusive, você sabia disso. Pro Haluka não manipular, só serve pra gente ver como ele acha, pra ver que não é loucura, que ele é arrombado mesmo. É mau caratismo mesmo. Olha, dia 16 de junho, mas já tinha expulsado. Calma, gente. Ó, uma coisa eu tenho que dizer. O Yannis falou que expulsou o Haluka de casa dia 14 de junho. Essas mensagens são do dia 16 de junho, tá? Expulsou em julho? Não, foi em junho, eu acho. Já tinha acontecido a expulsão e ele já tava puto. A gente tem que, mano, a gente tem que analisar também tudo, tá? Vamos lá. O Haluka não manipular, como ele age, pra ver que não é loucura, que ele é arrombado. Infelizmente tem gente que é mau caráter e a gente não pode mudar. Minha parte eu fiz. Você falava mal dele e da aparência dele. E não era a primeira vez que você falava mal de alguém. Mesmo porque na primeira vez que eu te encontrei, você falou mal da outra, que segundo você... Quem é? Mesmo porque na primeira vez que eu te encontrei, você falou mal da... Quem é? Lustera? Lucetra? Luandra? Falou mal de alguma que parece aí, não sei quem é também. Que segundo você era bipolar e a convivência com ela era insuportável. Lucetra. Até que ela saiu da agência sem nem te avisar e você, Madre Teresa do TikTok, perdoou ela, deixando ela sair sem pagar multa. Fora as vezes que você chamou o Digo de covarde só porque o cara não quis ir no podcast com você. Vagabunda daí pra baixo, né? No dia 13 de junho... Ah, isso daí ele também me chamou. Isso daí também me chamou. Não foi só a Tiecita não, mano. Também me chamou. Mas eu postei meu canal, né? De marmitex de bandido, de Maria Youtuber, de vagabunda, Bianquinha não é homem, Bianquinha precisa de pica. De madrugada, você disse... Também, isso foi. Amanhã conversamos sobre isso que tá te incomodando, porque também tá me incomodando. E era sobre o Haluka. Chegando no seu prédio, tava um clima de funeral. Você tava esquisito, o Haluka tava esquisito e eu tava puta com o Haluka. Você me disse que ele tava mentindo sobre ter sido assediado por uma pessoa e me contou a sua versão da história. Ali por volta das 7h30, eu conversei com o Haluka na piscina e eu gravei essa conversa. E depois eu te mandei ela no WhatsApp. Depois disso, o Haluka e o Jean ficaram no quarto para gravar um vídeo e você me chamou pro terraço. Você sentou do meu lado e falou: "Não fica muito perto de mim não, que eu acabei de fumar e eu tô com bafo." A sua primeira frase... Mano, só eu tomando esse episódio, tá muito bom. E depois tem uns comentários pesados que vocês não lembram. Mas lembra que a Haluka, ela saiu com o Jean lá na catedral e a Rebeca queria que era tipo um negócio assim... ela queria sair com o Jean, então a Haluka também tentou meio que, de acordo com o Yannis, furar os olhos dessa Rebeca. Agora, essa do bafo foi foda. Depois disso, bafo de pica. Eu e o Haluka ficamos. Isso segundo você. Você foi direto ao ponto. Com o bafo? Eu não precisei te questionar nada. Eu não um bafo de vômito, outro bafo de cigarro, mano.
bomba, velho. Bota um chiclete aqui pra patrocinar isso aqui. Não tem nada. Tanto que a minha resposta foi... Não. Puta que pariu. Sério? E eu achei que era uma brincadeira sua. Tava esperando a todo momento você falar que era uma brincadeira. Você se abriu sozinho. Você disse que vocês ficaram... que naquele dia que vocês gravaram o dossiê, você tava vendo o Raluca como o jogada de mestre ali na sua frente e que viu o Raluca como Júlia. Você me mostrou a conversa de vocês no WhatsApp, que vocês estavam discutindo, mostrou até os áudios do Raluca e disse que levaria ele de volta para a cidade dele assim que ele terminasse de gravar esse vídeo. Você me disse que ninguém podia saber disso. Te perguntei se você falou para mais alguém e você disse que só Yasmin sabia e que começou a abrir o jogo para ela porque sabia que o Raluca tava te manipulando. Inclusive, você disse que não teria problema em tirar a virgindade do Raluca. Em uma das tentativas você tava sem camisinha e aí você falou que poderia buscar no quarto ou continuar. E aí o Raluca desistiu. Depois disso, quando eles terminaram de gravar o vídeo, você me incentivou a descer e a falar com o Raluca, gravando a conversa. Você disse, vai lá, faz o que você faz de melhor, brilha. E aí colocou um cigarro na boca e virou. Eu desci, gravando a conversa desde o elevador, conversei com o Raluca. Ele mal conseguia formular uma frase. Ele estava visivelmente fragilizado, abalado e traumatizado. Eu até tentei dar um abraço. Bom, mas a gente tem que pensar numa coisa aqui, tá? Vou ter que parar e vou ter que falar. Raluca, visivelmente fragilizado, alterado. Aí também não, hein? Será que ela tá caindo no conto do Raluca também? Hã? Tá? Pensa nisso aqui. Até agora, beleza, mas será que não tá caindo na manipulação? Porque se tem uma pessoa nessa treta toda que eu faço a de homem pra caramba, é Raluca. Se tem uma pessoa que eu sei que é podre, nojenta, escrota, além de qualquer coisa, é Raluca. A partir do momento que a pessoa passar um paninho pra Raluca, não vai ter como eu defender, não. Não vai ter como eu defender, não. Eu não gosto do Yannis. Eu não gosto do Yannis. Mas a Raluca eu sei de muitos podres. Piores que não veio aqui, eu não vou poder falar. Mas enfim. Mas eu fiquei com medo de encostar nele em um momento de Pensa fragilidade. nisso. Você me perguntou no WhatsApp se eu consegui a gravação e eu te disse que sim, que a narrativa dele estava confusa. Mas eu nunca te enviei essa gravação. E eu nunca enviei essa gravação pra ninguém. Você levou a Raluca de volta pra cidade dele. Eu fiquei organizando o seu apartamento. Quando você chegou, eu falei que você precisava gravar um vídeo relatando tudo o que aconteceu. Porque se a acusação de assédio era falsa, você precisaria se defender mais pra frente. Você gravou um vídeo falando que levou o Raluca de volta pra cidade dele e que esperava não precisar usar aquele vídeo. Até no finalzinho colocou uma piadinha falando que tudo era culpa da porra do Paulo Matias. Mas você não relatou o suposto assédio. Eu percebi que tinha coisa errada na narrativa de vocês, que as duas histórias não batiam. E por isso eu quis entender o lado do Raluca. Lembrando que essa é a minha versão sobre tudo que eu vi e ouvi do feminista. Sobre o outro lado, eu vou deixar outra pessoa falar. Ah, não. Ah, não. Você controlou minhas redes sociais. Ah, não. Meu Deus, me dá força. Essa parte eu preciso de força. Me ajuda, gente. Me ajuda. Não vai dar, não. Vai dar, não. Explorou financeiramente e me assediou diversas vezes. Ah, rapaziada, eu vou ter que defender o Yannis aqui. Vou ter que defender. Não, gente. Samina mente. E muito. Samina mente e muito. Tá? Me falar que explorou financeiramente, eu já sei que é mentira a partir do momento que essa mina tá na casa dele. A partir do momento que a mina está na casa dele... A partir do momento que essa mina está na casa dele, como que fala que explorou financeiramente? Que isso, mãe? Meu Deus, mano, é Raluca fazendo a coisa. Tá bom, deixa assim, eu só tô gravando um vídeo, vai. Enfim, dificilmente, mano, mas agora, não vou tentar defender o Yannis, mas agora tem coisa aqui que essa mina vai tentar botar contra o Yannis e as duas pessoas são insuportáveis, mas a Raluca é pior. Você achou que ia passar impune depois de tudo, né? Eu te disse que não iria te perdoar por ter me feito sair de casa pra me tratar daquela forma. Eu não te dei essa autoridade. Você me ridicularizou na internet toda e usou da minha visibilidade pra se autopromover. No último dia em que eu fiquei em São Paulo, a Rebeca notou que tinha algo de errado comigo, já que eu não conseguia formular uma frase sem chorar e tava visivelmente traumatizado. Então ela me chamou pra conversar a sós, porque ela queria saber o que tinha acontecido pra eu estar me comportando daquela forma. Então eu contei tudo a ela sobre o que você tinha feito comigo. A única coisa que eu tinha era a nossa briga no WhatsApp antes de eu ir embora. Foi aí que começamos a planejar como conseguir as provas do que você tinha feito comigo. Ela vai se pagar de coitada mesmo.
ela vai se pagar de coitada mesmo. Migona, você tava tão insuportável, por que você não saiu da casa dele antes? Há muito tempo, gatona? Nem vem com essa porra, não. Por que não ficou com a sua mãe? Por que não pegou os 20 mil que ele te deu e não arrumou um aluguel, mas foi comprar um piano? Não vem com essa não, você é deplorável. Agora, a Rebeca tava como MVP, mas se ela acreditou nessa mina, Rebeca, essa é a sua maior... vai ter que lidar com um paciente assim, tá? Difícil sua profissão. Mas agora não vai dar, não. E eu consegui. Na época em que você entrou em contato comigo, eu mal conseguia sair da cama. Mal conseguia me defender. Eu tava totalmente debilitado. E você chegou pra mim com uma solução mágica, dizendo que era roteirista e que todos os ataques que eu tava sofrendo poderiam ser facilmente refutados por você. Mas que pra isso acontecer, eu teria que ir pra São Paulo pra gravar os seus dossiês. Porque segundo o que você disse, você tinha provas concretas de que o Jean era assediador e que a Thaís não traiu o namorado. Eu acredito que tudo existe, o errado e o certo. Eu fui ensinado dessa maneira e eu só tô aqui hoje porque eu acredito na palavra da pessoa que tá do meu lado. É uma pessoa que, se eu não confiasse, se eu achasse que ela tivesse... Que foto é essa, mano? É o Yannis aqui? Feito de má fé, se ela tivesse traído o namorado, eu não estaria aqui, eu estaria falando pra ela, lute as suas próprias brigas. E não é isso que aconteceu. Entende? É o caso de uma vítima que foi assediada. Você disse que expor a público esse fato era a chave principal pra me inocentar. Você disse também que tinha uma ideia genial pra eu me defender do processo contra o Jean, já que eu não tinha dinheiro pra pagar um advogado. A ideia era criar um privacy pra fazer as pessoas pensarem que eu ia publicar fotos mais 18, quando na verdade só teriam fotos de estúdio com roupas normais. Porém, elas saberiam disso só depois de pagar. Então eu iria conseguir o dinheiro suficiente pra pagar um advogado. É uma ótima ideia. Tá? É uma ótima ideia. Se eu tivesse na merda, eu faria a mesma coisa. Te falar que essa foi a única ideia boa do Yannis. Ao mesmo tempo que eu não ia ter que fazer algo que seria degradante pra mim. Eu te disse também que eu não teria dinheiro pra bancar essa viagem. E você me diz como você ia conseguir fazer a grana, a louca, me diz. Com CLT não é, né? Porque a folgabilidade é grande. Com CLT não é. Então foi uma ótima ideia. Disse que eu não precisava me preocupar com isso também, porque você era um empresário de empresa multimilionária e queria tirar dinheiro do seu próprio bolso para bancar a viagem, a estadia e a alimentação. E mesmo assim, eu não queria ir pra São Paulo. Eu disse que eu tava muito fraco pra sair de casa por causa do meu transtorno alimentar. Então você pediu pra conversar com a minha mãe e perguntou pra ela quais eram os alimentos que eu comia. E começou a falar pra minha mãe que ela não tinha com que se preocupar porque você ia cuidar de mim e da minha alimentação. Específicos, caso contrário, eu não comia nada, eu comia, vomitava. E etc. Já que você iria comprar os alimentos que eu como antes de eu chegar em São Paulo, pra eu não ter que me preocupar com isso. Você disse que eu ficaria em São Paulo por 3 dias, que seria o tempo suficiente pra gravar os dossiês e tirar as fotos pro privacy. Conclusão, mesmo debilitado, eu fui. Chegando lá, ele não havia comprado nenhuma comida que ele tinha anotado. E como eu cheguei muito cansado, eu queria dormir, mas quando... Ai, nossa, que crime. Ele não comeu nada das suas coisas específicas, sua louca. Mas vomitar no lixo lá do 21º andar, beleza. Gastar todo o dinheiro no negócio também é muito mimada. É muito mimada. Mimada. Ah, pelo amor de Deus, mano. O que é isso? Pô, até vegano, até vegetariano mano, pega lá, vai no restaurante, mano, dá o seu jeito. Mas não, a Luca precisa comer os alimentos específicos. Dá o dinheiro e compra no iFood. Ah, pelo amor de Deus, isso é muito mimadice. Quando eu já tava deitado na minha cama, você entrou no meu quarto à noite dizendo que queria discutir sobre os dossiês. Mas o que você fez foi deitar e dormir na minha cama sem a minha permissão. Eu fiquei extremamente desconfortável. Calma. Não era bem a sua cama, né? Entendo que isso não é legal, mas calma, que também não era a sua casa, não era a sua cama. Por que você não meteu o pé de lá? Isso que vocês não podem cair nisso, tá te manipulando, gente. Para de ser burro, pelo amor de Deus. Ó, ela tá manipulando vocês, mano. Sim, está. Total. Não era nem a casa. Se tava tão ruim na casa do cara, metesse o pé. Confortável com isso, mas eu não falei nada, porque você só dormiu nesse dia e não tinha tentado nada de estranho comigo. Bom, no dia seguinte, quando a gente foi gravar o dossiê e eu li o roteiro, eu fiquei enojado, mas ele disse que eu teria que confiar nele, porque eu não sabia de marketing como ele e eu já tava manchado na internet. Então eu não poderia falar nada como se fosse eu, e sim outra pessoa. Você disse que eu teria que ser a Júlia e não o Haluka.
Isso me destruiu por dentro. Porque Júlia, pra mim, era uma pessoa que representava todos os meus traumas do passado. E que eu tinha deixado pra trás em 2018 pra me tornar o Haluk e superar tudo isso. Eu disse que eu não conseguiria fazer isso. Mas você disse que era necessário e não importava o que eu queria. Porque eu tinha que fazer pra salvar a minha imagem. Você disse publicamente que queria me dar suporte psicológico e emocional. Pô, gente, foi mal, mano. Mas... vocês estão caindo nisso? Não é? Mas o que você fez foi me dar Venvance, que é um remédio pra pessoas com TDAH. Sendo que eu não tenho TDAH. E muito menos tinha receita pra tomar aquilo. Mas você disse que... Isso foi errado. E eu falei na minha live, isso foi errado. Eu precisava tomar. Porque eu precisava dele pra conseguir gravar o dossiê. E eu tomei. O remédio me deu arritmia. E eu comecei a chorar ainda mais depois disso. Mas... remédio dá uma ansiedade sim, Haluka, dá uma ansiedade sim. Mas conhecendo toda essa história, todas as coisas que vocês faziam, não me parece que na hora você achou uma ideia. Não vem se fazer de coitadinha, ele me deu Venvance, sendo que bebia pra caralho todo dia, né? E ó, pelo que eu sei, todo mundo nessa treta tomava tarja preta a rodo. Tá, então vem. Mas você chamava a mulher que tinha feito a minha maquiagem pra limpar as minhas lágrimas e retocar a maquiagem de novo. Foi aí que eu comecei a ser a sua marionete. Tanto os gestos quanto o tom de voz que eu falava eram instruídos por você. E se algo não estava conforme você queria, você falava, faz de novo, eu quero sua voz mais fina agora. Ou também, faz de novo, eu quero você fazendo esse gesto de forma mais sensual. Eu me vi em um lugar desconhecido, sem dinheiro, com pessoas... Então por que não meteu o pé? Não meteu o pé. Tava sem dinheiro. Então, mano, metisse o pé, gravasse um negócio, falava, socorro. Não vem com essa não vem se fazer de vítima que tu ficou lá um mês. Tu ficou mais de um mês. Ficou obrigada. Coitada, eu não consigo falar que eu não gosto desse lugar. Ficou um mês no lugar e veio falar que tava ruim, comendo e bebendo e vomitando, mano, no lixo pra empregada limpar o lixo cheio de vômito, nem pra vomitar na privada. Pessoas estranhas e longe de casa, mas não tinha mais como ir embora a essas alturas do campeonato, porque até mesmo pra ir embora, eu dependia dele pra me levar. Logo após a gravação dos dossiês, você me levou no estúdio pra tirar fotos pro Privacy, e mesmo sabendo que não teria nenhuma nudez, eu tava bem desconfortável, porque de qualquer forma, eu sabia que a partir do momento que eu falasse a palavra Privacy, as pessoas iriam pensar sim que eu tava me prostituindo online. Mas eu precisava... ficou tão ruim, né? Mas com os 20 mil reais gastou num piano. Pô, se você achou tão ruim isso, por que você não devolve esse dinheiro pra essa galera que gastou? Já que a sua honra é tão importante assim. Aí não, né? Tava de dinheiro, então eu não tinha muita escolha. Mas quando eu voltei pro apartamento, depois de já ter tirado as fotos, você começou a dizer... No próximo ensaio, eu vou pagar um hotel de luxo pra você tirar umas fotos de lingerie bem sensuais, indo totalmente contra o que tínhamos combinado, porque eu deixei bem claro que eu preferia morrer do que vender fotos mais 18. Foi aí que eu percebi a sua intenção com meu Privacy. Não era me ajudar a conseguir um advogado, e sim ser meu cafetão, fazendo com que a... super seu cafetão, Haluka, com certeza. Aquelas suas fotos do Privacy lá e os 20 mil reais, né? O cafetão que não ganha dinheiro nenhum sobre suas fotos. Que porra de cafetão é esse? Trabalho gratuito? Que bosta de cafetão. O cara paga um ensaio fotográfico pra você, fodão pra você botar nesse Haluka de merda, nesse Privacy de merda, e ele é o cafetão que não ganha dinheiro nada em cima de você. Mano, é sério, como que a Rebeca caiu nisso? Olha, desculpa, botei que a Rebeca era MVP, já mudei de ideia. Cada ensaio fotográfico, eu me degradasse cada vez mais, porque você teria uma porcentagem de quase a metade do meu dinheiro do Privacy. Foi aí que nós tivemos a nossa primeira discussão, e também a primeira vez que você aumentou a voz comigo, dizendo que tudo o que você estava fazendo era pra me ajudar. E eu contra-argumentava dizendo que eu nunca iria tirar fotos sensuais. O meu corpo não tá à venda, porque eu não sou assim. Igual você acusa todo mundo de assédio, né, Haluka? Nossa, meu corpo não tá vendo. Olha o negócio, gente, eu como mulher, pô, ele não pediu nada pra você fazer, você nem fez, mano, vai embora, metesse o pé, mas na hora de comer, igual doida, na hora de beber, igual doida, vomitar, mano, no lixo, aí não tava nem aí, né, aí tava bem confortável na hora da folgabilidade, não lavar nenhuma louça, aí beleza, né, mas não, meu cafetão... Você perderia totalmente o propósito de ser uma bait pra conseguir um advogado. Bom, lembra que eu disse que a ideia era eu ir pra São Paulo e ficar 3 dias e voltar embora? Então, acontece que quando eu cheguei lá, ele disse que eu teria que ficar 2 semanas, porque ele tinha pagado 2 semanas de Airbnb. E se eu voltasse embora antes disso, ele estaria desperdiçando o dinheiro dele. Então eu continuei lá. E depois de 1 semana, ele havia me dito que eu teria que ficar 1 mês. Porque ele me disse que eu teria que gravar mais vídeos resposta fora o dossiê. E que se eu voltasse embora antes disso, teria sido tudo em vão. Lembrando... E por que não voltou? Não voltou embora, mano? Vitimista. Eu tinha levado roupas pra ficar lá por somente 3 dias. E tava muito frio. Então quando as minhas roupas de frio ficavam sujas, muitas vezes eu passava frio. Até porque mesmo pedindo, ele só me levava pra lavar as roupas quando convinha a ele. Enfim, depois de 2 semanas, deu o tempo do Airbnb e ele disse que eu teria que ficar no quarto dele por 1 dia.
só pra dar um tempo pra ele conseguir um outro quarto pra mim. Eu comecei a achar tudo aquilo muito estranho, mas eu não queria... Mas desde isso aí, tá, gente, só um detalhe que o Yannis falou, e nisso eu acredito sim. Desde o primeiro dia que ela voou, porque o Yannis queria processar ela no começo, né? E ele foi gadão, ele fez isso pra pegar ela, porque ela deu condição. Ela tava beijando ele, tá? Ela tá falando isso com todo esse desdém, que tava passando frio, os caralho a quatro. Lembra que o Yannis falou que desde o primeiro dia ela tava pegando ele. Então assim, né? Ela beija, né? Ela usa as pessoas de uma maneira, assim, totalmente escrota. Mas sim, ela tava pegando ele em todo esse tempo que ela tá falando isso. acreditar no que tava acontecendo. Então eu mentia pra mim mesmo, dizendo: ah, tudo bem, é só um dia, depois eu vou ter um quarto pra mim de novo. Eu não vou morrer por causa disso. Só que no dia seguinte, ele havia me dito que ele tinha esquecido de pegar um Airbnb pra mim. E no outro dia, ele disse que tinha esquecido novamente. Até que eu comecei a me irritar, porque eu não tava me sentindo confortável de ficar no mesmo quarto que ele. Então ele começou a dizer que eu tava sendo tóxico, porque o único motivo de ele estar esquecendo é porque ele tem TDAH e autismo leve. Mas que não era pra eu me preocupar, porque ele já estava pegando um outro quarto pra mim. Só que passou mais uma semana... Pega você, caramba. Mano, essa menina tem quantos anos? 10 anos? 12 anos? A gente precisa o quê? Bancar você, fazer tudo por você? Ô menina, ô filhona, tu tem já mais de 23 anos, ó. Vamos trabalhar? Vamos fazer alguma coisa da vida, caralho? Porra, que saco, mano. O cara ainda tava te dando alimentação e quarto. Metesse o pé. Ai, coitada, Bianca. Ele não alugou um Airbnb luxuoso pra mim. Ah, meu, não dá. E ele ainda não tinha pego. Até que chegou um dia que eu tava dormindo e ele começou a passar a mão na minha perna por trás e colocou a mão dentro da minha calça. Ele disse que o fato de eu ser obediente e virgem deixava ele louco porque eu era apertadinho. E eu tirei a mão dele e disse que eu não pretendia perder a virgindade com ele. Bom, aí é complicado, né? Porque aí é palavra contra palavra, mas... porque eu não gostava dele. Eu tava totalmente em choque e assimilando o que tava acontecendo na minha cabeça. Porque antes de eu ir pra São Paulo, ele sempre deixava claro o quanto ele tinha desprezo por situações de assédio. Então era a última pessoa que eu esperaria que ia me assediar. Porque eu sei como é dolorido. Eu cresci numa casa com 4 mulheres. Eu sei como é dolorido passar por situações como essa, situações diárias. Mano, se eles estavam se pegando, tá? Se eles estavam se pegando e tava, mano, rolando isso e falou que ela era apertadinha os caralho a 4, porra, mano, isso daí foi super sexy, mano. Foi super da hora, né? Num contexto aí, né? Sei lá. Entendeu? Ai, nossa, é assédio. Porra, mano, é o que eu falo. Se fosse assédio, você acha que ela estaria ainda naquele mês? Passando todo dia dormindo com o cara, rapaziada. Pelo amor de Deus. Como que você fica todo dia, mano, comendo e dormindo com o cara que tá te assediando? Ah, pelo amor de Deus, mano, isso aqui é um escaralho, velho. Isso eu, como mulher, vendo isso, mano, eu fico transtornada, cara. Transtornada. Qualquer mulher que já sofreu um assédio vendo um bagulho desse deve falar, mano, que merda de mundo. Que o nojo. Porque as pessoas vão ver isso e vão falar, nossa senhora, você sofreu assédio, tipo Haluca, vão achar que a gente é assim. Mulheres passam recorrentemente. Eu lembro que ele ficava insistindo pra pegar a camisinha e eu falava que não, que era pra ele parar com isso e dormir logo. No dia seguinte, eu disse a ele que eu queria ir embora pra minha cidade. E ele disse que se eu fosse embora eu estaria sendo fraco, porque eu ainda não tinha cumprido com o meu objetivo. E eu pensei, depois de tudo que eu passei eu não posso ir embora ainda, porque eu teria passado por tudo aquilo por nada. Então eu aguentei. Tudo em prol de limpar a minha imagem e ter meu trabalho de volta. Foi aí que eu comecei a ter crise de... Ah, Haluca, vocês fizeram uns dossiê, 2 dossiê, demoraram mó cota. Vocês também, mano, não trabalhava porra nenhuma. Pelo amor de Deus, nossa, precisou de um mês. Amigona, eu faço aqui live todo dia tem vídeo no YouTube, sabe? Você precisou fazer um mês pra provar as coisas. Pelo amor de Deus, fazia isso num dia, depois metia o pé, ficou lá, mano, por folgabilidade, ficou uma folgada mimada. De ansiedade. E a única forma que eu encontrei de lidar com aquilo era bebendo. Porque de alguma forma, quando eu tava bêbado, eu me sentia totalmente anestesiado da situação. E várias vezes eu dormia no salão de festas pra ele não tocar em mim. E os comportamentos dele comigo iam piorando a cada dia. Até o ponto de que ele simplesmente chegou perto de mim pelado. Como ela é escrota, ela grava essas coisas, né, mano? Ela grava nesses lugares assim, sabe? Tipo, ela já tinha esse plano, sabe? Tipo, acho que toda pessoa que se aproxima dessa mina, e falo mina mesmo, porque ela usa a causa trans pra te enganar. Eu não vou usar a causa trans de oportunista porque ela é transfóbica. Eu não vou ser transfóbica e não vou chamar de ele porque isso é ser transfóbico, já que ela não é transfóbica na puta que me pariu, entendeu? Então, enfim, ela faz isso, mano, de propósito. Então, qualquer pessoa que se aproxima dela, ela já, mano, fica atenta pra tentar fuder com qualquer um. Por sorte, eu tenho a prova disso em vídeo. Teve um dia que eu tava testando os filtros do TikTok e ele deitou do meu lado nu. Ele não percebeu que eu tava gravando. E ele deu um tapa na minha bunda. Repare que eu tava vestido e ele não. E eu arregalo os olhos espantado quando ele dá um tapa na minha bunda. Eu sempre ficava chocado com isso. Não parecia que você tava tão desconfortável e chocado. Não me parecia não, Haluca. Você tava bem deitado, bem de boa, numa posição bem, vamos dizer assim, frágil, né?
deitado com a bundona pra cima? Eu vou ficar deitada com a bundona pra cima de um cara que tá me assediando? Eu não vou ficar não, mano. E lembra, rapaziada, pra você ver como o bagulho é sensatez. Mesmo o Yannis tendo me chamado de tudo que vocês podem imaginar, eu juro pra vocês que eu tô com dó dele. Se eu falar pra vocês que eu tô com dó do Yannis, mano, eu vou parecer louca. Acolheu que plantou não sei o que, eu não sei como. Eu tô ficando com dó dele, mano. Por ter essa psicopata, velho. Por ter sido tão gado dessa mina. Porque eu nunca dei autoridade pra ele se comportar daquela forma comigo. Pelo contrário, desde a primeira call que eu fui com ele, eu deixei clara minha repulsa a toque físico. Acho que ele se aproveitava de mim, porque ele sabia que na situação em que eu me encontrava, ninguém acreditaria em mim. Então ele poderia fazer o que quisesse comigo. Você chegou até mesmo a usar os meus cortes da perna contra minha vontade no seu dossiê. E como se não bastasse, na primeira vez em que eu me cortei em São Paulo, você ligou pra tia Cita e pro tio Guim, dizendo pra eles que eu tinha me cortado por causa deles, sendo que isso é uma mentira. Eu havia me cortado porque eu tava com tanta raiva de você devido aos abusos constantes. Nossa, eu tava tanta raiva de você, mano, que ao invés de eu pegar e ir embora, eu peguei e me cortei, assim. Pô, cara, eu conheço gente que se corta, Raluca, não é assim que as coisas funcionam, mano. Você tava com tanta raiva, né, e tava com o bundão assim pra cima, deitado na cama dela, suave, na cama dele, né. Eu peguei, mano, me cortei e mostrei pra ele, olha, tô sofrendo essa situação, né, não sei o quê. Por que não meteu o pé? Não tinha dinheiro. Mano, pelo amor de Deus, não é possível que eu tô ouvindo Enfiei a faca na minha perna pra não enfiar em você. Além de todo o assédio constante, o cara vivia na sujeira e me obrigava a viver junto com ele. Ele não lavava... E você não pode lavar a louça? Ele vivia na sujeira. Você não tem mão? Não é nada, né? Também essa pessoa é um poste. Essa pessoa é um porra de um poste, né? Porque não lava uma louça. Você também pode, amiga, levantar, limpar um prato, lavar suas roupas. Você também pode fazer isso, tá? Fica tranquila, não é só ele que pode fazer. Você também pode fazer isso. A própria louça e não limpava o próprio apartamento já tinham 3 semanas. O lugar fedia. O único conforto que eu tinha era poder ficar no meu PC. E nem isso eu conseguia, porque ele tinha tomado posse do meu PC e ficava... Seu PC? Na casa dele? Não é possível. No Valorant o dia inteiro. Até que eu cheguei ao meu limite e comecei... Você voltou pra casa, então, pra jogar no seu PC, gatona? Eu jogar tudo na cara dele. E ele me respondia dizendo que eu precisava fazer terapia. Porque eu tava sendo tóxico e abusivo com ele. Já que ele tava me ajudando e eu tava sendo ingrato com ele. Ele chegou até mesmo a falar que eu tinha borderline... E que eu tava culpando ele por isso. Até me diagnosticando o cara tava. Ele fazia gaslight. Olha, mano, eu não acho que é borderline, não. De fato, ele errou nisso. Pra mim é mau caráter mesmo, tá? Conheço pessoas de borderline e não são assim como você. Então, você tá, mano, literalmente, além da causa trans, também vai botar borderline como se fosse uma pessoa escrota como você, mas não é não. De fato, cara, borderline é uma doença, tá? Então... comigo o tempo todo, fazendo eu pensar que eu tava ficando louco. Até que eu questionei dizendo... Ué, você não disse nos dossiês que você me daria suporte financeiro, psicológico e emocional? E você me respondeu... Esperava o quê? Que eu fosse te bancar? E eu falei, não foi o que eu disse. Eu só achei que você ia fazer o que você disse publicamente pra todo mundo que ia fazer. Mas ao invés disso, você fez tudo o contrário. Foi a partir desse momento que ele começou a cobrar tudo que ele tinha pago até então. No total, eu tinha faturado 17 mil com o Privacy na época. E desses 17 mil, ele pegou 11 mil pra ele, pra pagar tudo o que ele tinha pago pra mim até então. Não acho que tá errado, a ideia foi ele. O ensaio fotográfico foi dele? Por que o bagulho tem que ser 100% seu? Ele que investiu, mano. É muito. 11 mil é muito, mas você também, mano, o cara ele investiu no ensaio fotográfico. Você conseguiu aquele negócio por causa do vídeo, não sei o que lá. No último dia, tivemos uma briga muito feia no WhatsApp. Reparem como ele se contradiz. Só queria perguntar, e o piano, Raluca? Como que você pagou esse piano aí, se ele não te deu um tostão? Dizendo que eu exalava a bebida alcoólica. E logo em seguida disse que não percebeu que eu tava bêbado no dia que ele tentou tirar minha virgindade de novo. Eu te desrespeitei. Desde que eu cheguei aqui no outro quarto, você ficou dormindo na minha cama. Ficou pelado no mesmo lugar que eu várias vezes. No meu quarto. E por acaso você perguntou se poderia dormir comigo nos primeiros dias? Acho que não, né? Que coisa. E era lá no outro quarto ainda. Não era nem nesse daqui pra dar desculpa, que tipo, tava na sua casa. Cara, se esse não era o intuito, então por que no vídeo do dossiê toda hora você ficava se autopromovendo? A única conclusão que eu cheguei aqui sobre você é que você é um narcisista do caralho.
Isso é verdade. Mano, você não tem empatia pelas pessoas, velho. Você não tá nem Nem aí. Haluca, mano. A questão disso daqui, velho, que é tiltante, é que é um mais podre que o outro. Cara, tu simplesmente não liga. Os dois. E isso ficou Mas a muito Haluca óbvio, é porque eu pior. achava que o problema era comigo, mas quando eu vi que o Jean chegou aqui todo Concordei fudido nisso. depois de ter tentado suicídio. E a primeira coisa que fez foi tentar forçar o cara a fazer dancinha na frente da Isso é câmera pro verdade. TikTok. Puta que pariu, velho. Pensa. Nesse caso, beleza, tá? Nesse caso, ela está falando verdades, tá? Mas isso não anula. Ela tá pintando o cara como um assediador maluco e ela é uma coitada. Um pouco nas pessoas, mano. Não, você não me entende porque, primeiramente, você nem consegue me ver como o Dois Haluca. loucos Você se me vê como a encontraram, Júlia. o que deu. Isso ficou muito claro pra mim desde o começo. Do modo que você me trata, do modo que você me vê, o modo que você fala comigo. Cara, não tem como disfarçar, tá ligado? É muito óbvio. O modo que tu se comporta comigo, tá ligado? Tipo, desde o começo. Invadindo a minha privacidade, deitando na minha cama, tá ligado? Ah, mano, porra, a minha cama, a minha privacidade, desde o começo. Pô, linda, já falei, isso daí é errado, mano. Sai desse bagulho, tá tão ruim assim, mete o pé, volta pra sua casa, gatona. Mas ele que teve que te expulsar pra você sair? Como que você, mano, é expulsada pelo seu assediador? Não dá. Que isso? É tudo muito estranho sobre você, Yanni. Ah, obrigada pela parte que me toca, senhor adolescente de 28 anos. Eu preciso de ajuda, assim, né? Precisa. Com certeza. Cara, pelo menos, assim, antes de você tentar ajudar as pessoas e criticar as pessoas e apontar o dedo na cara das pessoas, que é o que mais tenho visto você fazer nos últimos dias, você tá pelo menos arrumar a sua casa, tá? Porque normalmente é isso que adultos fazem. E por que você não lavou sua própria louça também? Por que você não ajudou a arrumar a casa, já que ele tava bancando? O mínimo, né, mano? O mínimo, né? Por que você não fez isso? Você tava morando com ele. Você tava morando com ele, o cara tá pagando suas contas. Você também não pode lavar uma louça?